Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade com mais uma aula virtual. Nessa aula eu vou pegar os conceitos do Daisankyo Omote-yura e da Yonkyo Omote-yura. Na verdade, o que der tempo. Vamos ver o que dá para ser trabalhado hoje. Se faltar alguma coisa, a gente complementa na próxima aula virtual. Não se preocupem, nessa aula passada eu assisti depois de gravado e percebi que acabei falando muito durante a aula, o que não era a ideia. Mas é que assim a parte didática dessa estruturação ela é muito importante. Então, quanto mais conhecimento teórico vocês tiverem da forma de trabalho, melhor. Mas vamos simplificar isso e falar menos agora, tá? Vamos trabalhar mais. Vou pedir para vocês trabalharem, relembrarem o conceito de Omote. Direcionamento das técnicas Omote. Okuriashi, seguido de Tsugiashi, mais Erimi. Um corte de espada seguido de uma estocada. Isso tudo junto. Passo para frente, ajusto o corpo. Estocada descendente. Terminei o conceito de Omote. Mais uma vez. Mais uma. Lembrem de ir trocando os lados. Eu estou trabalhando um pouco mais lento, vocês podem trabalhar com uma dinâmica maior. Vamos virar de frente e dar mais uma olhada. Conceito de Omote. Vamos dar uma pausa no vídeo e repetir algumas vezes? Por favor. Sequência que estabelece a entrada de Ura. Sequência que a gente escolheu estudar. Então é uma sequência de passos básicos. Irimi Tenkan. Somados com o movimento de espada. Na verdade, a subida da espada quando dá o passo de Irimi, seguido do corte quando faz Tenkan. Vamos realizar? Deem uma olhadinha. Irimi Tenkan. Estabelece o Kamae. Retornei. Sankakutai, postura triangular. Irimi Tenkan. Novamente. Fazer de frente. Visualizem bem a técnica. Irimi Tenkan. Mais uma vez. Estabelece a base. Vamos repetir mais um pouquinho? Deem uma pausa no vídeo, repetição. Bom, o conceito de Omote-yura já foi visto nas aulas anteriores e a gente só repassou um pouco agora. Eu quero entrar agora no conceito do Sankyo Omote. Para a sequência de Daisankyo ser trabalhada com uma representação com a espada, a gente acaba tendo que adaptar um pouquinho os movimentos. Eu tenho que escolher os passos que eu vou somar e qual é o sincronismo de espada que eu vou utilizar. Isso eu pelo menos vario de aula para aula. Às vezes, dependendo, um mês a gente trabalha de uma forma, no outro de outro. A ideia é simplesmente tentar transportar os conceitos que a gente conhece da técnica de Daisankyo, né, dos Kihon, Sankyo, Yonkyo, Nikkyo, Daichikyo, para a sequência de movimentação de corpo com espada. O que eu vou escolher agora é uma sequência de perna definida por 3 movimentos. Irimi Tenkan. Irimi Tenkan seguido de um passo para trás. Então são 3 movimentos. Irimi é o passo, Tenkan é a rotação de 180 graus em cima do pé da frente e um passo para trás ajoelhando. Esse último passo vai ser a representação de como se eu tivesse com um parceiro colocando ele no chão. Também, não vou ficar explicando tanto para não sobrecarregar, vamos mostrar. Esqueçam a entrada de Omote, eu já estou saindo do final dela. Terminei a entrada de Omote. Agora, Irimi Tenkan, seguido, somado com um movimento de corte ascendente. Passo para trás ajoelhando e corte descendente horizontal. De novo. Mais uma vez. Termina a entrada de Omote. Terminei o direcionamento, desequilibrei o parceiro, fiz a estocada descendente. Irimi Tenkan, corte ascendente.
Passo para trás ajoelhando, corte descendente horizontal. Volta para a base. Fazer mais uma vez, vou trocar o lado. Irimi Tenkan. Aliás, desculpa. Não, tá certo. Irimi Tenkan, com corte ascendente. Passo para trás ajoelhando, corte horizontal descendente. Representação do Daisankyo Mote. De novo. Terminei a estocada. Irimi Tenkan, corte ascendente. Passo para trás ajoelhando, corte horizontal descendente. Lembrem que a guarda da espada não tem necessidade de simular o uso da katana. Isso é escolha do meu trabalho. Vocês podem fazer a guarda que vocês quiserem. Se quiserem simplesmente posicionar a espada do lado, pode também. Vamos repetir algumas vezes? Agora, trabalhando a soma da entrada de Omote, da sequência da entrada de Omote, mais a sequência anterior que a gente trabalhou definindo o Daisankyo Omote. Então, vamos lá? São duas sequências de perna. Entrada de Omote. Lembra da sequência. Terminei a entrada de Omote. Agora eu vou trabalhar o final. Daisankyo Omote. De novo. De frente. Sankakutai. Entrada de Sankyo Omote. Vamos dar uma pausa no vídeo e trabalhar algumas vezes a sequência? Então não esqueçam, são duas séries, a série de Omote e a série de Daisankyo Omote. Por favor. Somando o direcionamento Ura com a técnica de Daisankyo Ura. Direcionamento de Ura. Sankyo Ura. Mais uma vez. Direcionamento de Ura. Vai. Sankyo Ura. Corte ascendente. Tenkan com corte. Passo para trás. Corte horizontal descendente. Vamos lá, pessoal? Vamos tentar? Por favor. Pessoal, esse trabalho que a gente está fazendo, estou relembrando, então, na verdade eu vou repetir isso algumas vezes para ficar bem claro. Elas não são sequências estabelecidas formalmente. Para o nosso grupo, sim, a gente trabalha essas sequências porque faz parte do desenvolvimento do nosso Aikido ao longo dos anos. Foi a ferramenta que eu escolhi trabalhar para pegar todos os conceitos básicos do Aikido, especialmente os que envolvem os conceitos dos Kihons, que com relação às entradas, né, os direcionamentos de Omote Ura, e as sequências técnicas dos Kihons estabelecidos. Por exemplo, Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Gokyo, Shikonage, Minage, Kaitenage, que seria a chave propriamente dita que normalmente a gente aplica sabendo do direcionamento que foi feito antes. Por isso que eu estou dividindo em duas partes. Primeiro a gente treinou o Omote Ura, um bloco de direcionamento e deixou mais ou menos padronizado. Agora a gente está trabalhando com os Kihons, ou as estruturas que definem os katas, os katas básicos. Então, a imobilização do Daichikyo, a chave do Nikkyo, a chave do Sankyo, a chave do Yonkyo, a sequência de corpo que a gente utiliza depois desse bloco de Omote Ura, que é o direcionamento, as técnicas de Kihon, estabelecendo um padrão de trabalho de corpo e manipulação da espada.
Ficando isso claro, fica divertido a prática. Então vamos dar continuidade? Agora eu vou pedir para vocês trabalharem com o conceito do Yonkyo. Dando continuidade agora com o trabalho do Dai-Yonkyo Omote. O Yonkyo Omote eu vou trabalhar com uma somatória de passos diferentes do Dai-Sankyo. Enquanto o Dai-Sankyo a gente trabalhou com Irimi, Tenkan e passo para trás ajoelhando, agora eu vou trabalhar com um Tsugiashi, seria aquele deslizamento fundo. Então eu terminei a entrada de Omote, Dai-Yonkyo Omote, Tsugiashi, eu continuo essa estocada descendente. Yonkyo Omote, arruma a posição, retorna, de novo, terminei a entrada de Omote, Dai-Yonkyo Omote, finaliza, arruma a posição, retorna. Dai-Yonkyo também é conhecido como Tekubi Osai. Osai, de novo, é o mesmo termo que a gente usou para o Ude Osai. Ele é uma imobilização, o Ude é braço e o Osai é imobilizar, alfinetar. Tekubi Osai, Tekubi é punho. Então, na verdade, é um pinçamento ou uma tentativa de imobilização pelo punho do parceiro. Na prática, a gente usa a base do indicador e ela vai pressionar, alfinetar o antebraço na linha do nervo radial ou da artéria radial. As duas técnicas estão certas, tá? Essas duas linhas, ela pode pegar pela lateral interna do antebraço, que é onde passa o nervo radial, ou no centro, que a gente tem a artéria radial. O nervo radial sempre pega um pouquinho mais, mas é bom saber das duas formas. Se vocês pegarem o Kishomaru Ueshiba Sensei, o material dele, ele explica direitinho essa divisão. Normalmente eles dividem ainda. No Omote se trabalha de uma forma, normalmente, se não me falha a memória, nervo radial, e no Ura ele aplica uma pressão mais forte no centro do antebraço, ou seja, a artéria radial. Mas aí vocês podem fazer essa pesquisa pelo próprio material técnico deixado pelo Kishomaru Ueshiba Sensei. Bom, então vamos lá. Yonkyo Omote, vocês trabalharam agora, que é esse deslizamento. Eu vou somar ele com a movimentação, com a entrada de Omote, ou seja, o direcionamento de Omote. Estou mantendo aquele padrão. Omote. Estabelece a base. Agora, Yonkyo Omote. Como vocês perceberam, são dois blocos técnicos. Um é a entrada de Omote, que a gente estabeleceu a movimentação, e o outro é o kata, o Dai-Yonkyo Omote, o que caracteriza a movimentação de imobilização no final. Que no caso a gente está usando a espada, então a gente está representando a sequência. O Yonkyo, a própria transferência de força do corpo, do movimento do corpo para a chave, ela é feita com um alinhamento articular. Então não pode quebrar o punho. Na verdade, não pode tirar nenhum alinhamento das articulações do eixo. Então vocês têm que encontrar um alinhamento articular de várias articulações do corpo. Isso conta punho, cotovelo, ombro, quadril, joelho, tornozelo. Todos para vocês terem uma transferência de força direta sem elo fraco. O problema de uma articulação desalinhada agora é que a chance de vocês torcerem o punho ou não conseguirem passar a força do movimento para o ponto que a gente quer é muito grande. O Yonkyo vocês podem marcar como a empunhadura da espada. Toda vez que na primeira aula a gente trabalhou isso. Quando a gente trabalhou com encaixe, segurando a empunhadura, a katana, torcendo os antebraços, né? Eu estou torcendo os antebraços e posicionando base dos indicadores em cima do cabo, isso é a representação do Yonkyo. Então, qualquer posição torta das articulações, eu perco esse efeito. Então, alinha as articulações, posiciona, no caso aqui, a espada para baixo, e usa o movimento do corpo para aumentar a pressão da base do indicador sobre o cabo da espada. Com isso, eu tenho um alinhamento de estocada ou de corte, onde vai ficar mais forte. Nesse caso específico, da estocada. Se eu tivesse com um parceiro, eu ia estar aplicando exatamente a mesma técnica, pressionando o nervo radial ou a artéria radial.
Então o vínculo com o trabalho da espada na técnica de Yonkyo, ou quarto princípio básico, ele está caracterizado aqui. Então quanto melhor vocês entenderem o vínculo do Yonkyo, lembra? Tekubyo-sai, pressão no antebraço do parceiro, com este vínculo do corte, do posicionamento das mãos na katana, durante o movimento de corte ou de estocada, mais fácil fica o aprendizado dele. É uma técnica chata no início. Normalmente se demora uns 6 meses até a pessoa começar a sentir que o Yonkyo, que é a chave, né, está começando a ter efeito no parceiro. Então, tentem dar uma atenção especial a essa técnica. Mais uma vez. Entrada de um mote. Da Yonkyo mote. Alinhamento articular definido. Retorna. De frente. Omote. Posiciona, base do indicador, ela já está posicionada como se fosse o braço do parceiro. Dai Yonkyo, Tsuyashi. Retorna. E é isso. Bom, senhores, vamos dar uma pausa no vídeo e repetir algumas vezes? Por favor. Agora, com a técnica do Dai Sankyo e do Dai Yonkyo, o mote, já estabelecidas, a gente vai pegar agora a técnica do Dai Sankyo Ura. Também, não vou explicar muito, vamos tentar mostrar. A sequência ela vai ser ainda baseada no trabalho que a gente costuma fazer da nossa turma. Eu posso alterar isso. Qual vai ser o trabalho que a gente vai utilizar? Arruma a posição de Kamae, deixa o corte só, a posição da espada um pouco mais baixa, que ela vai representar o final do corte no final da entrada de Ura. Vou trabalhar um deslocamento, um corte ascendente, enquanto eu deslizo um pouco para frente. Okuriashi, deslizamento curto. Então sai da posição de Kamae, deslizamento curto e levanta. Agora, eu vou alinhar a espada e vou trabalhar um movimento de Tenkan com corte. Terminei esse Tenkan com corte. Passo para trás, ajoelhando, corte horizontal descendente. Mais uma vez. Sai da composição de Kamae. Deixa só a espada um pouco mais baixa, representando o final do corte. Deslizamento para frente, corte ascendente. Tenkan. Passo para trás, ajoelhando. Mais uma vez. Corte, final da entrada de Ura. Corte ascendente, a entrada do Sankyo, da chave. Tenkan. Passo para trás, ajoelhando. Bom, repetir algumas vezes. Pausa no vídeo, sequência do Dai Sankyo Ura. Algo sempre bom de relembrar como parte técnica, né? A parte mais mental das técnicas que a gente está trabalhando, é que Ikkyo, Nikkyo, Sankyo e Yonkyo são os Kihons básicos. Essa nomenclatura que a gente está usando para eles é uma nomenclatura numérica. Na verdade, a gente está descrevendo as técnicas como o primeiro grande princípio, o segundo grande princípio, o terceiro grande princípio, e assim sucessivamente. Ichi, ni, san, shi, go é a numeração da técnica. Dai seria grande, alguma coisa importante. E Kyu seria princípio. Então, Dai Ichi Kyu. Primeiro grande princípio, ou princípio mais importante, depois o segundo princípio mais importante, e assim sucessivamente. Antigamente não era assim. Quem estabeleceu essa numeração, pelo menos pelo material histórico que a gente tem acesso, foi o filho do Ueshiba Sensei, do O-Sensei, que chamaram Ueshiba. Quando começaram a promover o Aikido fora do Japão, ficou muito complicado utilizar os termos em japonês das construções técnicas. Então eles simplificaram um pouco e utilizaram essa nomenclatura para poder exatamente facilitar o processo de intercâmbio do Aikido com o restante do mundo. Lembrando que o Aikido naquela época estava tentando realmente crescer a nível mundial. Antigamente a gente tinha nomenclatura descritiva, muitos professores usam ela até hoje, junto com a numérica. Então, exemplo, Daichi Kyo, primeiro grande princípio.
Qual o princípio é? O Deosai. A técnica é descrita como o Deosai. Lembra, a gente repetiu isso, falou disso nessa aula e na aula anterior. O Sai é prender, imobilizar, alfinetar. O De é braço. Então, o Deosai, imobilização do braço, ou alfinetar o braço no chão, ou seja, alguma coisa fazendo uma pressão no braço, mantendo ele preso. Tem que ir um pouquinho além dessa terminologia. A gente está utilizando, prendendo o braço do parceiro no chão para imobilizar o corpo. Dainikyo, segundo grande princípio. A parte descritiva dela é kote mawashi, ou seja, kote de punho e mawashi de giro. Ou seja, girar o punho. É uma chave na articulação do punho. Lembrado Dainikyo, ou kote mawashi. Daisankyo, kote hineri. Kote punho de novo, hineri é torção. Ou seja, pegar o antebraço do parceiro, ou região do punho, e criar uma torção. Daí saiu a técnica, o que a gente está descrevendo numericamente como Daisankyo, uma torção do antebraço. A última técnica, na verdade é a penúltima, mas a gente acaba fechando um pouco nela, pelo menos por enquanto, para não confundir. Daiyonkyo, Tekubi Osai. Tekubi, punho. Osai, alfinetar, prender. É exatamente o que a gente trabalhou na última técnica. Base do indicador pressionando nervo radial ou artéria radial, o punho do parceiro. É uma imobilização. O último seria o Daigokyo. Daigokyo é o De Nobashi. O De é braço e Nobashi é estiramento, que é aquela técnica que quando a gente coloca o parceiro no chão e flexiona, traz o punho do parceiro próximo do ombro e empurra o cotovelo para baixo. Parece que está dobrando o braço, mas na verdade ele está estendendo a musculatura. Por isso do nome o De Nobashi, ou, na forma numérica, Daigokyo. Bom, vamos dar continuidade? Vamos lá fazer a prática então agora do Daiyonkyura. O Daiyonkyura tem várias representações que são possíveis com o movimento do corpo, relacionando com espada. Eu vou trabalhar um bem simples, eu não quero complicar a vida de vocês. Então vamos lá? Sai da posição de Kamae. Lembrando que essa posição de Kamae é o final do corte da entrada de Ura, do direcionamento de Ura. Eu vou arrumar bem a posição dos braços para que a base do indicador fique sobre o cabo. Vou trabalhar com um tenkan. Só que esse tenkan eu vou levar a espada bem para baixo, pressionando a base do indicador no cabo. É exatamente a representação, o movimento que a gente aplica com o parceiro, no punho do parceiro. Tenkan. Mais uma vez. Terminei o corte. Esse não está contando. Parei na posição, arrumei a base do indicador. Tenkan, pressão na base do indicador. Mais uma vez, mudando um pouco o ângulo para ficar mais claro. Sai da posição de Sankakutai. Tenkan. Base do indicador pressionando a artéria radial ou nervo radial. Daionkyo, quarto grande princípio. Ou, usando a nomenclatura antiga, Tekubi Osai, quer dizer, pressão na altura do punho do parceiro. Vamos repetir algumas vezes? Por favor, esse é bem simples. Okay? Agora, somando a entrada de Ura, mais o movimento de Daionkyo Ura. Ura. Yonkyo Ura. De novo. Direcionamento de Ura, sequência que a gente estabeleceu como base de Ura. Irimi Tenkan com um corte. Yonkyo Ura, um Tenkan pressionando, base do indicador no cabo. Vamos repetir algumas vezes? Por favor, deem uma pausa no vídeo. Agora, demonstrando um movimento por vez, um kata por vez. Sankyo e Yonkyo. Omote e Ura. Sankyo, Omote. Yonkyo, Omote.
Sankyo, ura. Yonkyo, ura. Agora vocês já conseguem praticar um pouco sozinhos os dois conceitos, o conceito de direcionamento técnico, o Motei-ura, que dão a direção às técnicas básicas, e os complementos que definem as técnicas básicas, que seriam o Ikkyo, o Nikkyo, o Sankyo e o Yonkyo. Esses, sendo feitos nesses blocos separados, eles vão ser somados com os direcionamentos para fundamentar o Kihon. O Kihon, então, agora vai ser formado por essas duas sequências técnicas. A sequência que define o Motei-ura, qual é a direção técnica, e os blocos que estabelecem os Kihons básicos. Novamente, pessoal, isso não é formal, não é uma estrutura formalizada que tem que ser assim, o Aikido tem que ser praticado assim. Não. Esse é o formato que a gente pratica em Jundiaí. Então é muito importante pelo menos para o grupo Inshin Denshin, que é o grupo principal que essas aulas estão sendo voltadas, estudar esses princípios, porque eles fazem parte da história técnica da nossa associação, do nosso grupo. Então essa estrutura de Aikiai, ela é muitíssimo importante, pelo menos para a gente. Ela vai passar a fundamentação técnica dos Kihons para vocês. Bom, qualquer dúvida, lembrem que tem aqui no fórum, a gente tem uma lista de debate aqui embaixo. Vocês podem fazer perguntas por e-mail, por onde vocês quiserem. A gente vai conversando e vai trocando informação. Muito obrigado, até a próxima.